Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje. Muito bem, mais um dia, uma semana que começa novamente nos nossos trabalhos. E nós estamos nessa 19ª semana do Tempo Comum e hoje nós temos a memória de Santa Clara de Assis. Para nós franciscanos, Santa Clara de Assis é uma festa, né? Mas aqui, como vocês são muito diversos lugares, nós vamos fazer o Evangelho do dia, tá? Para ajudar na sua meditação. Então, o Evangelho do dia, Mateus 17, 22, 27. Vamos ao texto? Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxa de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nós temos aí os opositores, né, de Jesus, então querendo colocar Jesus e seus discípulos em aperto. Então são armadilhas, né, aí feitas para que pegar eles em alguma situação que não estejam de acordo com aquela lei religiosa daquele tempo. E se eles desobedecessem, eles seriam, então, mais ainda perseguidos, né? Perceba que Jesus já estava falando dessa perseguição, né? E até que ponto ela chegaria. Mas, devido à fraqueza deste povo, lembra que Jesus vai dizer também lá do Antigo Testamento, lá dos textos antigos, que era possível dar carta de divórcio, e despedir sua mulher, e aí Jesus vai lembrar, né? Isso Moisés deu pela dureza do coração de vocês, mas agora não é mais assim, né? Ou seja, pouco a pouco o Senhor vai revelando a sua vontade, e aí vai acontecendo. E aqui parece, lógico, uma situação diferente, mas eu estou trazendo esse processo, né, de amadurecimento. Jesus foi muito pouco no templo, né? Se a gente pegar os textos evangélicos, você pode pegar aí os textos que a gente chama de evangelhos sinóticos, né? Evangelhos semelhantes, que é Marcos, Mateus e Lucas. Você vai perceber que poucas vezes ele vai ao templo. Ele reza na montanha, reza sozinho, reza à noite, reza com seus discípulos, faz ceia com seus discípulos. Jesus não é assim um templário, né? Descia com a sua família ao templo pela tradição, né? Uma vez aí por ano. Marcos nem fala aí uma vez por ano, viu? Fala somente uma vez, mas é claro, é o modo do evangelista passar a sua mensagem, né? Para dizer quem é Jesus, que é o Messias. Pois bem, então Jesus tem essa postura assim um pouco, vamos dizer assim, não semelhante aos fariseus aí, aliás, os saduceus, né, as pessoas que iam no templo com frequência a esse templo. Então, mas para não escandalizar esse povo, né, Jesus ia no templo quando? Para pregar. Mas para orar, ele rezava na solidão, né? E ensinava os discípulos: entra no seu quarto, reza em silêncio, né? E em segredo, aliás, e por aí vai. Mas tem essa emboscada aqui que eles estão querendo fazer com Jesus. E Simão vai perguntar a Jesus, né? Uai, e aí, o que nós vamos fazer? Jesus, faz o seguinte, vai lá, lança um anzol ao mar
E o primeiro peixe que você pegar, você encontrar uma moeda, né? Então, na boca do peixe. Bom, primeiro aqui nós temos que entender o simbolismo do peixe, né? Na tradição da comunidade primitiva. Até hoje, você vai nas igrejas, você vai ver alguns símbolos de peixe, depende da arte, né? A arte sacra da igreja, ou na estola do padre, ou na arte ali presente num quadro, ou na iconografia, você vai ver peixe, redes, né? Então, peixe aqui lembra muito esse símbolo inicial do seguimento de Cristo, daqueles do caminho, né, que seguia a Cristo. E o peixe também remete no simbolismo para a experiência espiritual do homem com Deus. Então, o que importa mais, né? O que importa mais é a experiência com Deus. Às vezes é preciso a gente fazer tudo isso, pagar o dízimo, né? Ajudar as comunidades, mas não podemos esquecer, o mais importante é a espiritualidade, é nosso diálogo com Deus, o modo que nós acolhemos Deus na nossa vida e o como nós o vivemos no dia a dia. Então, esta é a característica principal do cristão. Então, esse peixe simboliza isto, né? Esse essencial deste caminho de Jesus Cristo, né? Ou seja, o nosso relacionamento com Deus. Mas aqui tem toda essa armadilha que vai aumentando, né? Vai cada vez mais aumentando, colocando Jesus à prova. E Jesus vai falando para seus discípulos, olha, né, eles vão me perseguir, eles vão me prender e vão me matar, né? Os discípulos ainda têm uma certa dificuldade em entender, porque o sofrimento, a gente sempre tende a querer negá-lo ou tentar desviar, né? E a gente parece que quer um Deus mais glorioso e resolvedor de problema, né? E não aquele que nos fortalece. Sim, nós pedimos a Deus para nos fortalecer, e assim tem que ser, para enfrentar as coisas da vida, né? E todos nós que fazemos esse segmento de Cristo, não podemos pensar que vamos ficar no bem bom, né? Que Deus vai nos proteger de todos os perigos. Essa mentalidade eu já falei aqui para vocês, ela está aí no meio evangélico novo, dessas comunidades novas, e também está entrando na igreja católica, né? Em pregadores, às vezes até mesmo aqui nas redes sociais, querendo negar ou fingir que a cruz não existe. Isso é um perigo tremendo para nós, meus irmãos, muito perigoso, né? Então, se alguém está pregando aí felicidade completa, sem problema nenhum, prosperidade com Deus, olha, pode jogar água benta e sair correndo, tá? Que esse tipo de pregação não é o evangelho, mas é uma negação da cruz, uma rejeição, aquilo que Pedro tentou fazer, né? Não, que não aconteça isso, o senhor não vai ser preso, não vai, não, isso não aconteça, né? Então, essa postura que Jesus vai dizer, afasta de mim, Satanás, né? Pensa como os homens e não como Deus. Então, vamos rezar, continuar firmes, saber que o Senhor nos fortalece, nos dá a capacidade de alegrar com os que alegram, chorar com os que choram e também caminhar com Ele nas horas que a gente está passando pelo vale das sombras. Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, Ele nos fortalece. Isso é o mais importante. Espero que você medite a palavra de Deus para bem aí caminhar como filho e filha de Deus. Deus te abençoe, paz e bem. Partilhe esse vídeo com as pessoas, vamos fazer conhecida cada vez mais a palavra de Deus. Tchau, fique com Deus.